Glória a Deus, aleluia. Diga obrigado, Jesus. Aleluia. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 3 e 4. Vou ler aqui na versão Almeida, revista e atualizada. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 3 e 4. Diz assim: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor, e apregou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós nos sujeitamos à ação do Senhor através da palavra. Que o Senhor venha e libere sobre nós o espírito da palavra, não a letra, para que ela produza em nós mudanças radicais em nossos corações, nosso comportamento. Ela gere em nós, ó Deus, um posicionamento. Ela gere em nós, Deus, mudança de comportamento, mudança de mente. Para vivermos de fato e verdade, para que ela que se torne um vivo e novo caminho para nós. E assim venhamos viver milagres, porque onde a sua palavra gera vida, ali vai nascer coisas novas, vai nascer novidade, vai nascer milagres, vai nascer mudanças. Deus amado, em nome de Jesus, nós lhe pedimos essa noite e repreendemos toda ação maligna contrária, todo espírito de encantamento que vem para tentar seduzir-nos e nos roubar, nos paralisar. Não temos a revelação da sua palavra. Deus, nós repreendemos, neutralizamos e expulsamos desse lugar em nome de Jesus. Diga amém, diga glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Olhe para o seu irmão, diga: transformando vale de medo em vale de bênção. Agora olhe para o seu irmão, porque a maioria aqui falou para o vento. Olhe aí para o seu irmão, olho no olho. Se você está longe dele, vá lá bem pertinho dele, olhe no olho dele e diga isso: transformando. Ainda tem gente sozinha. Meu Deus do céu, sai do seu lugar, meu Deus. Você é profeta, vá lá e fale para alguém. Bora, Maria. Acha alguém aí, Maria. Aí do teu lado, Maria. Aí, ó. Vai lá, ó. Sempre lá, ó. Só para você dizer para ela. Ah, é porque ela está ali já, né? Diga aí para ele, se transformando. Vale de medo em vale de bênção. Diga de novo, diga com fé agora, diga: transformando vale de medo em vale de bênção. Essa palavra aí, queridos, nós acabamos de ler, diz aí: então Josafá teve o quê? Medo. Lá, ó, está bem ali, ó. Então Josafá teve medo. Será que foi só Josafá que teve medo, querido? Será que você também de vez em quando não tem? Glória a Deus. Então Josafá teve medo. Mas é interessante aqui, queridos, que tem
tem algo aqui nessa palavra extraordinário. Porque ter medo faz parte da nossa vida, o medo faz parte da nossa vida. Embora Deus está dizendo assim, eu não vos dei espírito de medo. Por que Deus libera essa palavra através do apóstolo Paulo para Timóteo? Eu não vos dei espírito de medo. Porque o medo, queridos, ele pode se tornar uma prisão nas nossas vidas. O medo pode nos dominar. Diga misericórdia. O medo pode nos dominar. E por isso Deus diz, eu não te dei espírito de medo. Você não pode ser dominado pelo medo. Embora o medo existe, ele está falando aí que ele não nos deu o espírito de medo, é porque existe o espírito de medo. É o espírito que não vem de Deus, que não procede de Deus. É contrário ao espírito de Deus. Mas ele está aí. E Deus usa o espírito do medo, queridos. Deus usa esse medo para nos ativar. Se não tivesse o medo, não teria a coragem também. Se você não tivesse o medo, você não tinha coragem para enfrentar o medo. O medo ativa a coragem. Sim ou não? Sim ou não, queridos? Eu sei por que você não está falando. Porque o medo tem te dominado em algumas áreas. E é isso que eu quero que você entenda hoje aqui. É isso que Deus está falando conosco. Transformar o vale de medo em um vale de bênção. E o que faz? O que eu preciso fazer para transformar um vale de medo, um lugar de medo, em um lugar de bênção? E aí você vai, talvez você não entenda aqui o que está acontecendo aqui, mas aqui nós estamos no versículo 3, onde diz, Josafá teve medo. Se você for lá para o versículo 26, não precisa você ir lá, só escute, que daqui a pouco nós vamos lá. O versículo 26 diz assim, ao quarto dia, se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram ao Senhor, por isso chamaram aquele lugar de vale de bênção, até o dia de hoje. E aí vamos ver o que foi que aconteceu então aqui, queridos. Porque diz aí que Josafá teve medo. Porém, Josafá, diante do medo, ele teve um posicionamento. E é esse o segredo para nós transformarmos um vale de medo, um lugar de medo, ou um ambiente de medo, ou uma situação que estamos com medo, em um vale de bênçãos. E aí diz o quê? Então, Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor. Olha o que ele fez. Um posicionamento diante do medo. Se pôs a buscar o Senhor. E não só fez isso, não só ele se pôs a buscar o Senhor, mas ele apregoou, ele trouxe a público para todo Israel o que ele estava fazendo. E ele apregoou um jejum em todo Judá. E aí diz aí, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Oh, meu Deus. Ah, se nós aprendêssemos a fazer isso, queridos. Ah, se nós aprendêssemos a nos posicionar em Deus no meio das situações. Aliás, eu não quero nem dizer no meio das situações, se nós aprendêssemos a nos posicionar em Deus em todas as coisas, em tudo. Assim como domingo nós aprendemos aqui aquela palavra, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, renovam as suas forças, assim como a águia. Não se cansam, correm e não se cansam, caminham, não vão ficar exaustos, vão viver uma vida leve, uma vida, não está dizendo que é ausente de problemas, de guerras,
mas vai viver uma vida leve, porque aqueles que andam no Senhor, queridos, não se cansam, não ficam afadigados, não ficam sobrecarregados, não ficam aqueles que andam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, como diz lá Isaías 64:4, nós também citamos aqui no domingo, nunca ninguém, desde a fundação do mundo, nunca ninguém viu e ninguém ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que confiam nele. Querido, se quer uma palavra mais poderosa do que essa? Se quer uma palavra mais poderosa do que essa, aqueles que confiam no Senhor, tem Deus trabalhando para em seu favor. Aqueles que esperam no Senhor, não se afadigam, não se cansam, não serão derrotados. Vai ser bênção a sua vida, vai ser leve. O jugo, o Senhor tem um fardo e um jugo suave e leve, queridos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, é suave. Andar com o Senhor é sinônimo de ter uma vida suave, leve. Vou dizer uma vida tranquila. Quando digo tranquilo, estou falando que você vai estar isento de guerra. Somente nele nós somos capazes de prosperar no meio da guerra e ainda ter paz. E aqui, Josafá se posicionou em Deus. Ele foi buscar Deus, ele foi buscar o Senhor, ele depositou a confiança nele. Você vai ver depois, eu não quero ler aqui esse texto, mas fica aí como tarefa de casa para você ler toda essa história aí. O que estava acontecendo aqui? Se você ler o versículo 1 e 2, você vai ver que vai estar falando aí, os moabitas e amonitas se juntaram, se uniram, formaram um grande exército e resolveram ir para cima de Israel. E Israel era um exército muito pequeno naquela época. E você vai ver, inclusive, Josafá falando isso para Deus, quando ele começa a falar com Deus a respeito, ele vai dizer: nós somos um exército muito pequeno, perto desse exército está se levantando, mas nós confiamos no Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é aquele que está acima de tudo, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o nosso Deus que tem nos livrado o tempo todo. O Senhor não fará, o Senhor não olhará para nós nessa situação. E aí, ele entra com esse jejum, ele entra na presença de Deus e vem Judá, todo Judá se congregou também para pedir socorro. Se congregar é o que? Se unir, se juntar, né? De congregar, vir todo mundo no mesmo ambiente, na mesma linguagem, na mesma linha de entendimento. E aí, pediram socorro ao Senhor. E aí diz mais aqui também, todas as cidades de Judá, veio gente para buscar o Senhor. Então se uniram, se juntaram. Por quê, queridos? Porque aqui estava em risco uma nação inteira. As famílias entraram em pavor aqui, ficaram aterrorizadas pela situação. Porque quando um exército entra em guerra contra uma nação, queridos, o mínimo que vai acontecer é morte, é destruição, é ruína. Olha para as guerras que estão aí acontecendo. Olha a Ucrânia lá, que está com 2 anos. Começou uma guerra lá, as cidades completamente destruídas. As famílias dizimadas, famílias que tiveram que abandonar tudo, fugir do inimigo. Olha a faixa de Gaza, tudo destruído. Olha a Síria, que está em guerra há anos, tudo destruído, queridos. Olha o Líbano, tudo destruído. Então, as famílias, e todos se congregaram, todos foram buscar o Senhor. Todos entraram no jejum, todos entraram numa linguagem, uma única linguagem, confiança e dependência de Deus.
Precisamos entender, queridos, que a família é o bem mais precioso que nós possuímos na vida, mas é também o maior alvo do inimigo, o maior alvo de Satanás, queridos, é a família. Por isso você precisa se posicionar, é uma guerra, essa guerra que estamos aqui falando de uma história que aconteceu com Israel, queridos, uma guerra geográfica que estava para acontecer, que na verdade aconteceu. Só que esse exército inimigo foi dizimado pelo Senhor. Você sabe o contexto da história. Mas essa guerra contra a família, existe um exército inteiro, existe um governo, um reino inteiro contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, queridos. O reino das trevas, Satanás. E ele vem para mexer em todas as áreas da nossa vida. Onde ele puder entrar, onde ele conseguir entrar, ele vai entrar. Ele vai invadir para tentar produzir ruína, tentar matar, roubar, para mexer com as emoções, com os sentimentos, para mexer na estrutura da família, dos relacionamentos da família, com o único propósito de matar as vidas, matar aquelas famílias e arrancá-las do reino de Deus, do reino de luz, da verdade, produzindo o engano, a mentira. Então, Satanás, ele veio para matar, para destruir, e com certeza ele não tem feito isso, queridos, porque tem a intervenção de Deus em nosso favor. Você ouviu aí? Ele não fez isso ainda, ou não concluiu isso ainda, porque muitos aqui talvez estão com problemas dentro de casa. Estão enfrentando guerras. E Satanás ainda não prevaleceu, queridos, porque ainda o Senhor se move no meio das nossas vidas, em nós, através do seu Espírito. Está em nós. E nós ainda temos um escape. Ainda podemos transformar o vale do medo em um vale de bênção. O vale da insegurança em um vale de bênção, queridos, de transformação. Nós podemos transformar. Só precisamos de um posicionamento em Deus. Você vai ler essa história aqui, você vai ver que a única coisa que Josafá, que era o rei da época, junto com o sacerdote, com o povo, com a congregação aqui, porque eles se congregaram, junto com a nação, queridos, a única coisa que eles fizeram foi se posicionar em Deus e confiar em Deus. Eles não fizeram mais nada. Foi a única coisa que eles fizeram. Jejum, orar, buscar Deus, depender de Deus, confiar em Deus, adorar, porque eles começam a adorar. Eles começam a adorar, e aí eu li aí o versículo 26 para vocês. Já é o final lá dessa história. E diz lá que aquele vale, o vale do medo, foi transformado agora em um vale de bênção. E eles deram esse nome àquele lugar. E esse nome está lá até os dias de hoje. Ficou marcado na história, por quê? Porque Deus deu a vitória. Quando eles chegaram nesse lugar, Deus já tinha gerado uma confusão entre o arraial do inimigo, queridos, e eles se mataram entre si. E quando eles chegaram lá, a única coisa que eles tinham para fazer, além de adorar, louvar a Deus, queridos, era recolher os despojos. Você sabe o que é o despojo, queridos? É a riqueza que Deus entrega quando a gente vence uma guerra. Todas as vezes que você vence uma guerra, tem uma riqueza para você. Tem um despojo para você. Isso não quer dizer que vai ser ouro, que vai ser prata, que vai ser dinheiro. Quer dizer, queridos, que quando você vence uma guerra, vai vir um resultado extraordinário para você. É isso que quer dizer. Então o que eles fizeram? Jejuaram, oraram, adoraram Deus, dependeram de Deus, totalmente de Deus. E Deus fez tudo.
Deus fez tudo. Eles marcharam, eles foram para o campo de batalha. Tudo certo, tudo, vamos para o campo de batalha. Quando eles chegaram lá, o inimigo já estava derrotado. E aí tem algumas coisas nessa palavra que são extraordinárias aqui. Mas antes eu quero dizer para você que o plano de Deus para você, para a sua família, é um plano de felicidade, é um plano de paz, de alegria, de harmonia, de prosperidade. Não de ruína. A família é o projeto de Deus, que nasceu no coração de Deus, para a felicidade do ser humano. Mas infelizmente muitos lares, ao invés de serem um lugar de paz, harmonia e felicidade, tornaram-se um lugar de medo, de discórdia, de confusão, de tristeza, de miséria, de ruína. É assim ou não é, queridos? Vocês sabem do que eu estou falando. Então nós temos aqui nesse texto, nesse contexto aí dessa história de Israel, nós temos as famílias vivendo aí uma situação muito complicada, de guerra, perigo de guerra. Mas nós aprendemos com eles que o posicionamento em Deus muda histórias, muda geografias, muda ambientes, muda situações. Diga, o meu posicionamento em Deus é capaz de mudar situações. Como é que está o teu posicionamento? Está posicionado ou você está arriado, como diz o paraense? Desistido, incrédulo. A maior arma de Satanás para te tirar da bênção é a incredulidade. Porque a incredulidade coloca Deus como mentiroso. A incredulidade é um sentimento dentro de você que duvida da capacidade de Deus de fazer, de operar. A incredulidade anula todo o poder de Deus que está dentro de você, o Espírito Santo e as promessas. E a incredulidade te impede de se posicionar em Deus. Você precisa entender o tamanho da guerra que você está vivendo, filho. Você não vai vencer a guerra dormindo. Você não vai vencer as batalhas espirituais na tua zona de conforto. A tua zona de conforto te tira do descanso de Deus. Porque o descanso em Deus é o posicionamento que você tem que ter em Deus. Como eu falei domingo aqui, descanso em Deus não é ausência de trabalho ou ausência de ação. Não. O descanso em Deus é a tua dependência, a tua confiança, a tua ação numa total dependência de Deus. Aí você entra no descanso. Porque Deus opera, Deus age junto com você, aí a coisa fica muito mais leve, mais fácil para você fazer. Mas se você não se posiciona em Deus, você não confia em Deus, é incredulidade isso. E aí não vai funcionar. Qual é o nível da tua visão a respeito da guerra que você está? Me diga quanto tempo você tem orado, quantos jejuns você já fez por essa situação. E eu lhe digo para você, qual é o nível de posicionamento que você tem
e qual a probabilidade de você ter o resultado que você almeja. Tudo já está feito. Tudo. Porque em Cristo Jesus já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Tudo já está feito, tudo está, é nosso. Mas entre o tudo está feito em Cristo Jesus aqui, e recebermos isso, nós temos nas regiões celestiais também, principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal que agem, presta atenção aqui, ó, agem, vocês estão ouvindo aí? Agem, tem uma ação espiritual das trevas contra nós. E aí, se você não age, porque você também está, por estar unido com Cristo, você também está assentado nas regiões celestiais, numa posição de domínio. Se você não agir, Satanás estará agindo para que as bênçãos, a sorte de bênçãos que são tuas, nossas, por direito, pela obra da cruz, pelo amor, pela misericórdia, pela graça de Deus, as nossas vidas em Cristo Jesus, nós já temos toda a sorte de bênção, tudo. Mas se eu não ajo, Satanás está agindo nas regiões celestiais, impedindo que essas coisas se tornem realidade na nossa vida. O inimigo se levantou contra Israel, contra Josafá. Tudo que nós vemos em Israel, queridos, acontecendo num contexto geográfico, também tem uma ideia espiritual para nós por trás. Até hoje. Então, se nós não nos movermos, se nós não agirmos, não nos posicionarmos, como Josafá fez e levou Israel a fazer, queridos, não vai ter resultado. Deus só age quando eu ajo. A unção é a ação de Deus através da minha ação. Por isso que a palavra de Deus diz lá, através do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso também, 3:20, ele diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. Pedir, queridos, é uma ação nossa, pedir. Orar, pedir é orar. É uma ação nossa. E aí está dizendo, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Agora olha o que diz, conforme o seu poder que opera em nós. Esse poder é a ação dele através da minha ação. Isso chama-se unção. A unção é capaz de quebrar julgos, despedaçar cadeias, é capaz de paralisar exércitos, é capaz de mudar ambiente, a unção é capaz de convencer, a unção é capaz de gerar os milagres que eu preciso, queridos. Mas tem a ação da minha parte para que essa unção, esse poder, conforme o seu poder que opera em nós. Esse poder está operando em nós? Existe essa operação de Deus? O Espírito do seu Deus está dentro de nós? Ou estamos paralisados porque Ele também não está lá? Você está ouvindo aí? Todos estavam aterrorizados nessa situação, em um vale de medo, mas Deus transformou essa situação em um vale de bênçãos. Aí o versículo 26, do mesmo capítulo diz, ao quarto dia, se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar, vale de bênção, até o dia de hoje. Assim como foi nos dias de Josafá, assim também pode ser com a minha e a sua vida, com a minha e a sua família, com a minha e a sua cidade, com a minha e a sua nação, nosso estado, queridos.
Nós temos que nos posicionar todos os dias, meu filho. Nós estamos lutando contra principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal que agem. Quer você haja ou não, eles continuam agindo e estabelecendo o reino das trevas. E roubando, destruindo e matando. Quantas coisas Satanás tem roubado de você, da sua casa, da sua família? Então, nunca desista. Não permita que o medo tome conta do seu ser. Assuma uma posição perante Deus em favor da tua casa, da tua própria vida, do teu casamento, dos teus filhos, da tua cidade, do teu estado, da tua nação. Que nós estamos vendo aí, Porto Velho, aí como é que está? Veio à tona. Aquilo que a gente já sabia que tinha aí, mas só estava oculto, escondido. Policiais sendo mortos, sendo assassinados, estão depredando os patrimônios, queimando ônibus, queimando caminhões. No estado inteiro praticamente. Várias cidades do estado. Isso é só uma ação de um grupo? Não, queridos, isso é uma ação das trevas na vida desses jovens, que a grande maioria são jovens. Alguns nem jovens são, eles são adolescentes, mas que estão lá, perdidos. É a falta de Deus, a ausência de Deus. Então, o seu vale de bênção está muito próximo, diga amém. Você só precisa se posicionar. Aqui foram 4 dias. Em 4 dias foi resolvida a situação, queridos. O seu vale de bênção está muito próximo. Creia no Senhor Jesus e louve a Ele pela sua vitória. Comece a louvar a Deus pela sua vitória já, queridos. Comece a louvar, Senhor, graças eu te dou, Senhor, eu te louvo, porque o Senhor é meu Deus. O Senhor há de completar a obra, o Senhor há de fazer, o Senhor há de fazer. Eu tenho pedido ao Senhor, eu tenho lembrado do Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor tem o domínio, o Senhor tem o controle. Toda oração que é feita nesse lugar, o Senhor está ouvindo, o Senhor está vendo. Cite essas palavras. Isso é 2 Crônicas 7,15. Porque os olhos do Senhor estão abertos, seus ouvidos atentos a toda a oração que é feita nesse lugar. Agora, eu lhe pergunto, você está fazendo a oração para que os olhos do Senhor, os ouvidos dele estejam atentos? Tem uma promessa no versículo anterior, inclusive, a esse texto que eu acabei de falar, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, isso é para mim e para você. Para nós, isso não é para o ímpio. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós chamamos, nós temos a identidade de Deus em nós, queridos. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter, se arrepender dos seus pecados e me buscar, eu ouvirei dos céus a sua oração, perdoarei os seus pecados, restaurarei sua vida e transformarei, curarei a sua terra, a sua nação. Mas tem uma palavra, uma condição: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter, se arrepender, me buscar, então eu ouvirei dos céus a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aí o versículo seguinte, ele vai dizer: os meus olhos estão abertos e os meus ouvidos atentos a toda a oração que é feita neste lugar. E eu encerro aqui agora para orarmos com o versículo 20 aí mesmo, capítulo 12, que diz: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, ou Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e
vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor. Olha o que ele está dizendo. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Alguém ouviu aí? Credes no Senhor, seu Deus, e estareis seguros. Agora olha o que ele diz agora. Estareis seguros. Credes também nos seus profetas e prosperareis. Eu lhe pergunto aqui, eles prosperaram, sim ou não? Eles ficaram seguros, sim ou não, queridos? Aqui é na manhã do quarto dia. É na manhã do quarto dia. E eles continuam, eles estão louvando o Senhor, eles continuam. Quando eles chegam lá no vale, está o exército dos moabitas e amonitas, todos mortos, todos. A vitória já tinha acontecido, eles nem sabiam. O Senhor lutou a batalha deles. E sabe de uma coisa, você vai ler aí depois, leia, eu sugiro que você leia esses 22, acho que 21, 22 versículos aí, ou melhor, 27, 28 versículos. Leia aí, você vai ver. Você vai ver que Deus vai dizer, vai responder para eles, quando eles se posicionarem, Deus vai dizer para eles assim, essa guerra não é de vocês, é minha. Deus está dizendo, é minha essa batalha. Eu vou lutar contra o inimigo. E Deus fez exatamente isso, queridos. Amém? Glória a Deus. Vem aqui para frente. Vem aqui, perto aqui da mesa da mesa dos teus sonhos aqui, dos teus pedidos, dos teus projetos. E nós vamos orar, vamos profetizar aqui, queridos. Vamos nos posicionar em nome de Jesus. Inclusive, antes que o